Boa noite, me chamo Álvaro e moro em Massapê, que fica no Ceará. Irei relatar um acontecimento assustador que ocorreu comigo há muitos anos atrás, quando claramente visualizei um lobisomem. O ano desse ocorrido foi 1987. Eu tinha apenas 25 anos de idade na época e trabalhava com meu pai, vendendo leite em pequenos comércios e casas da redondeza. Meu pai fazia as entregas aqui em Massapê, mas eu ia todo santo dia até Santana do Acaraú, para deixar algumas encomendas por lá. Na maioria das vezes era queijo, pois também produzíamos isso, porém bem pouco, pois tínhamos somente 2 vacas. Nossa venda era bem pequena, mas nos esforçávamos para vender tudo. Em uma dessas minhas idas a Santana do Acaraú, acabei conhecendo Lúcia, uma linda moça filha de moradores dali, que já eram clientes do meu pai há anos. Depois de muita conversa entre nós, com o tempo acabamos nos apaixonando. Logo começamos a namorar e hoje, graças a Deus, somos casados. Mas no começo do nosso relacionamento, os encontros eram sempre raros e rápidos. Porém, quando eu podia passar um bom tempo na casa da Lúcia, foi justamente em uma dessas minhas idas até lá que testemunhei o temido lobisomem. Como já disse, as minhas visitas à Lúcia eram raras e bem rápidas, mas nos fins de semana, eu passava praticamente o dia todo na casa dela. Pegava a moto do meu pai e ia até lá para ver minha amada, depois retornava para casa já perto do anoitecer. O caminho que eu pegava era uma estrada de chão, pois era um caminho mais rápido para chegar a Santana do Acaraú, e nunca tive problemas com aquela rota. Pois tanto de dia como de noite nada de estranho nunca me tinha ocorrido por lá. Só que em uma certa noite algo sinistro veio por aquela estrada. Tudo aconteceu num sábado. Peguei a moto do meu pai para ir até a casa da Lúcia, e meu pai, vendo que eu iria sair, mandou abastecer a moto pois o tanque já estava quase vazio. Ele disse para eu abastecer quando saísse, mas não fiz, confiando que seria uma viagem de no mínimo 20 minutos de ida e mais 20 de volta, e achei que a gasolina daria para esse percurso. Mas ela não deu. Saí com a moto do meu pai sem abastecer e consegui chegar na casa da minha namorada. Ficamos por horas conversando, almocei e jantei lá. Ainda fiquei para um aniversário que teve. Só por volta das 9 horas da noite que resolvi voltar para casa. Me despedi de Lúcia e saí com a moto do meu pai. Aquela noite estava com uma brisa muito boa. A lua clareava bem um rio que tem ao lado da estrada. Porém, bem no meio do caminho, o meu pesadelo começou. Primeiro a moto morreu, e segundo, eu estava no meio do nada, no breu total da noite, e de companhia só tinha a lua que brilhava no céu. Tentei de todo jeito ligar a moto novamente, mas nada acontecia. Foi então que percebi que ela já estava na reserva, e o tanque tinha secado totalmente. Por um momento fiquei preocupado e arrependido de não ter abastecido, mas estava confiante que ainda conseguiria voltar para casa, pois assim que chegasse na cidade colocaria gasolina e tudo ficaria bem. Com a moto completamente morta, decidi ir arrastando-a por aquela estrada de terra, caminhando bem devagarinho apenas escutando o barulho dos grilos naquela imensidão escura. Enquanto eu caminhava pela estrada arrastando a moto silenciosamente, de repente comecei a ouvir um som estranho e sinistro que pareceu vir de lugar algum. Era um barulho que lembrava palmas, lentas e graves. Na mesma hora meu corpo inteiro arrepiou dos pés à cabeça e fui tomado por uma sensação terrível de pavor. Olhei em volta freneticamente tentando descobrir de onde vinham aqueles sons, mas não via ninguém. As palmas assustadoras foram ficando cada vez mais altas, até que percebi estarrecedor que estava vindo na minha direção. Meu coração quase saiu pela boca de tanto que batia rápido. Larguei a moto no meio do caminho e me embrenhei às pressas pelo matagal ao lado, me escondendo atrás de uma moita alta. Enquanto me encolhia tremendo da cabeça, aos pés, e com a respiração ofegante, o barulho se aproximava cada vez mais. Algo no meu íntimo dizia ser para eu me proteger a qualquer custo. Sem pensar 2 vezes e tomado por um pânico incontrolável, acabei tirando toda a minha roupa e mergulhando no rio próximo dali. Fiquei só com a cabeça de fora da água aguardando aquilo passar, morrendo de medo do que poderia estar vindo em minha direção. Pouco tempo depois, para meu completo horror, diante dos meus olhos surgiu uma criatura medonha e surreal, que jamais poderia imaginar que existisse fora de contos de terror. Era um enorme bicho peludo e disforme que se movia com agilidade apesar do gigantesco tamanho. Parecia um cruzamento doentio entre um lobo e um urso em pé. Andava com o corpo curvado para frente e a cabeça totalmente virada para baixo entre as patas dianteiras, como se farejasse o chão. Suas orelhas eram descomunalmente grandes, batendo uma na outra a cada passo que dava, produzindo o barulho de palmas. Caminhando a passos lentos e pesados, seu trotar fazia tremer a terra, mas sequer olhou na minha direção. Senti um alívio momentâneo por não ter sido notado pelo monstro, mas ao mesmo tempo um pavor indescritível tomou conta de mim.
Fiquei imóvel, feito uma estátua na água gelada. Meu queixo batia de tanto que eu tremia. Somente quando não ouvi mais nada além do silêncio da noite, tive coragem de sair de meu esconderijo. Mesmo morrendo de medo ainda, me apressei em vestir minhas roupas encharcadas e voltar a caminhar pela estrada deserta. Levou cerca de meia hora até finalmente chegar em casa, onde meus pais ficaram bastante preocupados me vendo entrar molhado e trêmulo daquele jeito. Menti que tinha caído no rio, com receio que duvidassem de mim se contasse a verdade. Quando finalmente deitei na cama, depois de tomar um banho quente e tentar me recompor, foi impossível dormir. Passei a noite em claro tendo horríveis pesadelos com o monstro das orelhas gigantes me perseguindo pela mata escura. Depois daquela experiência traumática, nunca mais voltei pelo mesmo caminho desprevenido, sempre cuidando de abastecer muito bem o tanque da moto antes das viagens. Obviamente passei a ter muito mais precauções e a ir embora bem mais cedo quando visitava a Lucia. No dia seguinte, ainda atordoado pelo ocorrido da noite anterior, decidi conversar com meu pai sobre o que tinha vivenciado. Queria desabafar meu medo com alguém, pois aquelas imagens sinistras do monstro não saíam da minha cabeça. Porém, temia que ele não acreditasse em mim. Para minha surpresa, quando contei tudo em detalhes, meu pai demonstrou muita preocupação. Ele me contou que sempre ouvira histórias dos mais velhos sobre avistamentos de uma estranha criatura pela região de Santana do Acaraú, e que muitos acreditavam se tratar de um lobisomem. Disse também que pessoas já tinham desaparecido misteriosamente no passado por aquelas bandas. Isso só aumentou o meu pavor. Meu pai ponderou que eu não deveria mais voltar sozinho por aquela estrada de jeito nenhum. Alguns dias depois, fui de novo até a casa da Lúcia, mas dessa vez meu pai foi junto comigo, de carro. Conversamos sobre o ocorrido com o pai dela, e embora ele aparentasse não acreditar muito, pediu que tomássemos cuidado ao voltarmos no final do dia. Na hora de ir embora já estava escurecendo, e confesso que mesmo não estando sozinho, senti um temor enorme de passar novamente por aquele lugar. Por sorte não vimos nada de estranho e conseguimos chegar em segurança em casa. Mesmo assim, não consegui conciliar o sono direito por semanas depois do incidente. Sempre que fechava os olhos, vinha à minha mente a imagem assustadora da fera disforme que tinha cruzado meu caminho, e eu acordava ofegante e suando frio. Minha mãe ficou bastante preocupada, e queria até que eu fosse a um médico. Por um período, evitei ir de novo a Santana do Acaraú. Não me sentia psicologicamente preparado para enfrentar o mesmo caminho. Lucia compreendia e não me pressionava, apesar da saudade que sentíamos um do outro. Depois de quase um mês sem nos vermos, decidi criar coragem e fazer uma nova visita. Desta vez, porém, não fui de moto ou carro. Pedi ajuda a um vizinho meu que possuía um cavalo, e fui pela estrada sem asfalto montando nele. Na ida tudo transcorreu sem problemas. Conseguimos chegar a tempo de almoçar com Lucia e seus pais. Quando o dia já se findava, ela veio me acompanhar a pé por um trecho da estrada no início da minha volta, antes de se despedir. Cavalgávamos lado a lado, e eu me sentia mais seguro com a companhia do animal e da minha amada. Porém, quando já estava próximo ao ponto exato do encontro da outra noite, ouvi ao longe um uivo bizarro que fez meu corpo se arrepiar dos pés à cabeça. Em seguida, começaram aqueles sons que mais temia. As batidas graves que pareciam palmas foram ficando audíveis na distância. Congelei, tomado por um pânico visceral. Meu cavalo começou a relinchar e empinar, bem como a Lucia ficou muito amedrontada. Gritei para que ela corresse dali imediatamente, e assim que o animal se acalmou, dei meia volta a toda velocidade, retornando pelo caminho que viera. O som das palmas lentas foi se distanciando, mas mesmo assim continuei chicoteando o cavalo em disparada por um longo trecho, querendo garantir que estava realmente seguro. Nunca havia cavalgado tão rápido em toda a minha vida. Ao chegar em casa, desabei. Chorando como uma criança assustada, contei em detalhes tudo para minha mãe e meu pai, que tentaram em vão me confortar. Naquela mesma semana, tivemos uma longa conversa familiar e decidimos nos mudar dali. A ideia de um ser maligno à solta, atacando viajantes incautos, me tirou qualquer sensação de segurança. Assim, meses depois, minha família acabou deixando Massapê. Até hoje tenho pesadelos vívidos com o dia em que vi o lendário lobisomem face a face. Foram momentos traumáticos, sem dúvida, que ficaram guardados na minha memória para todo o sempre. Felizmente, encontrei paz depois que nos mudamos, e pude levar uma vida normal ao lado da Lucia. Mas o medo daquela criatura das sombras nunca realmente me abandonou por completo.